Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Como nós estamos vendo durante essa semana, estamos estudando a lição que fala sobre a singularidade da Bíblia. A Bíblia como elemento singular, único. E no dia de hoje, que é segunda-feira, nós estudamos o tema que fala sobre quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Quem escreveu e onde é que ela foi escrita. Esse é o tema de hoje. Antes de nós estudarmos esse tema, eu só quero dar alguns recadinhos importantes. Primeiro, não deixe de se inscrever nesse canal para você receber todos os nossos vídeos. E clica no sininho de todas, ok? Também eu quero lembrar que na próxima semana, no final dessa semana, início da outra, nós iremos começar a Semana Santa e o orador dessa semana pela TV Novo Tempo vai ser o pastor Luiz Gonçalves, então você não pode perder essa lição, ok? Outra coisa importante é que nós teremos no sábado, dirigido pelos jovens, uma live. E se você quiser assistir, você acessa o @interaçãojovem e você vai poder estar conectado com eles. Nós também estaremos na Rádio Princesa, no sábado de manhã, proclamando a palavra de Deus, um pouco da lição e falando sobre a Páscoa. Estaremos lá com a Amaguir e se você quiser conectar a rádio, você pode fazer pelo YouTube. Ou então, você também pode pela FM, 91,7 FM, você também estará conectado com a Rádio Princesa. Muito bem, ontem nós fizemos uma pergunta. A pergunta que nós fizemos ontem é qual o primeiro material que a Bíblia foi escrita? E quem respondeu nos comentários foi o Glauco. Então o Glauco, ele respondeu que é o papiro, por isso ele vai ganhar esse CD do pastor Josué de Castro. Parabéns, Glauco, obrigado pela participação. Obrigado também por você que comentou o vídeo. É importante o seu comentário. Assim esse vídeo ele ganha relevância e quando alguém for procurar alguma coisa da palavra de Deus, vai aparecer esse vídeo aqui para a pessoa estudar. Então, quando você comenta, quando você dá um joinha, quando você se inscreve, você está ajudando para a proclamação do Evangelho. Agora, hoje, eu quero fazer uma outra pergunta. E eu vou dar um prêmio especialíssimo. Vai ser a revista do Apocalipse. Eu tenho uma revista aqui. Ela é a revista do Apocalipse. Quem é que vai ganhar? Quem acertar a seguinte pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: qual foi o único escritor bíblico que não era judeu? Nem sequer foi discípulo de Cristo e muito menos o conheceu. Olha só que pergunta interessante, hein? Eu vou repetir, para você não esquecer. Qual foi o único escritor bíblico não judeu? O único que não era judeu. Além do mais, ele nem foi discípulo de Cristo e muito menos o conheceu. Escreva aí no comentário quem é esse. O primeiro que escrever vai ganhar uma revista do Apocalipse. Agora sim, vamos para o estudo da lição de hoje, de segunda-feira. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Eu quero começar citando que muitas pessoas escreveram a Bíblia. Nós citamos no início da semana que mais de 40 escritores participaram da confecção bíblica. O autor principal é Deus. Então, mais de 40, pelo menos 40 participaram. E entre eles existiam pessoas diferentes. Um era presidente, o outro era príncipe, o outro era doutor, pessoas de elevado nível. Mas, por outro lado também, pescadores escreveram a Bíblia,
jovens, velhos, boieiros escreveram a Bíblia. Então, pessoas assim, muito diferentes. E se você reparar, essa é a singularidade do tema de hoje. As pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes culturas e diferentes lugares também. Enquanto um escreveu no palácio, o outro escreveu lá no meio da roça, o outro escreveu lá na cadeia, o outro escreveu exilado. Então, assim, os contrastes são gigantescos. Agora, o que é lindo e maravilhoso é que mesmo assim, mesmo tendo sido escrita por vários tipos de pessoas muito diferentes e cabeças diferentes, mesmo assim, não há divergência nas palavras. Não há divergência desde o primeiro, que foi Moisés, até o último, que foi João. Desde o primeiro até o último escritor, não há divergência, não há contradição, mesmo havendo as diferenças que nós já falamos. Mesmo assim, por quê? Porque a Bíblia vem de Deus. Esse é o motivo. E da mesma forma como ela foi escrita por pessoas diferentes, ela também foi feita por Deus para atingir as pessoas diferentes. A Bíblia, ela foi feita para chegar ao coração de qualquer pessoa, não importa a nacionalidade, não importa a cultura, não importa o nível social dessa pessoa, a Bíblia é capaz de alcançar você ou qualquer outra pessoa. Então isso mostra a singularidade da Bíblia. Nenhum livro nesse mundo é desse jeito. Nenhum livro alcança como a Bíblia. Nenhum livro alcança o coração da pessoa e é tão diversificado assim como a Bíblia é. Muito bem, outra coisa importante que nós vamos ver é que algumas pessoas que escreveram a Bíblia, elas viram os acontecimentos, elas participaram dos acontecimentos, ao passo em que outras não viram, elas apenas pesquisaram. Então tem escritor que o que ele escreveu, ele viu, ele participou. Agora tem escritor que ele não viu nada, ele só pesquisou. Ele pesquisou e tudo aquilo que ele pesquisou, como por exemplo Lucas, se você for lá no livro de Lucas, ele escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos, se você for lá ver, você vai ver que foi uma pesquisa que ele fez. Mas nem por isso ele é menos importante do que João, nem por isso ele é menos importante do que Moisés, porque foi o Espírito Santo que o guiou. Bom, vamos aproveitar essa deixa bíblica que eu dei agora e vamos ler em Timóteo capítulo 3, verso 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz exatamente isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada. Não importa se foi por pesquisa, não importa se a pessoa viu, não importa. Não importa se era um doutor, não importa se era um carpinteiro, não importa se era um pescador, não importa. Toda a Escritura, não importa se é o Antigo Testamento, não importa se é o Novo Testamento, diz aqui toda a Escritura. E toda é toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então assim a Bíblia se autodenomina. Agora veja bem, toda ela é inspirada, toda ela foi direcionada pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos elementos da Trindade, é uma pessoa da Trindade. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. O Espírito Santo não é uma força, não é um fantasma. O Espírito Santo é um ser pessoal como eu, como você. Ele só tem a natureza dele diferente, é o próprio Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Na verdade, os três é um único Deus. Ok? Então veja bem,
O Espírito Santo foi quem direcionou cada um dos escritores. Então, falando disso, nós estamos falando agora de inspiração. Foi o Espírito Santo quem inspirou esses escritores. Mas que é isso? O que é inspiração? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é inspiração. A palavra inspiração, ela é originária do grego theopneustos. Theopneustos traduzida como inspiração. Theopneustos significa o sopro de Deus. Theo, Deus. Pneustos vem de ar, vem de sopro. Então, theopneustos, que significa inspiração, é o sopro de Deus. Ó, esquisito, né? Você fala de inspiração e, de repente, a palavra significa ao pé da letra o sopro de Deus. Mas por quê? Eu vou explicar por quê. Veja bem, nós só conhecemos a Deus, nós só temos a Bíblia, porque Deus, ele resolveu se revelar. É por esse motivo que nós conhecemos a Deus, porque ele resolveu se revelar. Então veja bem, nessa revelação existe a fonte da inspiração, existe o agente da inspiração e existe o resultado da inspiração. Bom, a fonte da inspiração é o próprio Deus, é o Espírito Santo. O agente da inspiração é a quem ele direcionou, ao homem, ao profeta, ao nabi. Esse daí é o agente. Então a fonte da inspiração é Deus. O agente da inspiração é o profeta. E o resultado da inspiração é que ele transmite isto através da palavra oral ou da palavra escrita, que chega até nós. Então é importante nós entendermos que Deus resolveu se revelar, tornar-se conhecido. Revelação é isso, tornar-se conhecido. Então ele escolhe um agente humano, um profeta, e ele sopra. Você já reparou que quando você fala, você está soprando? Comece a conversar e coloque a mão perto da boca e você vai ver que você está soprando. Soprando, tá vendo? Você também aí está soprando quando você fala. É a câmera girl, a Luciana, minha esposa. Então, quando você fala, você sopra. Então é o sopro de Deus. Theopneustos, a inspiração é o sopro de Deus. Deus soprou as suas palavras para quem? Para o profeta. E ele apanhou essas palavras, colheu essas palavras diretamente de Deus e transmitiu de forma fidedigna a cada um de nós. Eu quero ler um texto de Ellen White que fala um pouco sobre isso. Ele está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 26. Diz assim: foi do agrado de Deus comunicar sua vontade ao mundo mediante instrumentos humanos. Deus poderia comunicar sua vontade mediante instrumentos celestes como os anjos. Mas foi do agrado dele, foi da vontade dele se comunicar conosco através de nós mesmos. E continua: ele próprio, Deus, por seu Santo Espírito, como já disse, foi pelo Espírito Santo, ele habilitou e autorizou os homens a fazer a sua obra. Ele poderia, novamente repito, ter colocado anjos, mas ele habilitou, ele deu as habilidades e autorizou os seres humanos a fazerem a sua obra. Ele guiou a mente na escolha. Deus guia a mente na escolha do que dizer e do que escrever. Olha só que legal. Então é Deus quem direciona o ser humano no que ele vai dizer e no que ele vai escrever. Estou falando aqui do profeta, ok? Então você vê que é maravilhoso. Deus resolveu se comunicar a cada um de nós. Agora veja bem,
Uma outra coisa importante aqui é como Deus se comunicou com o ser humano. E ele se comunicou de algumas formas. Ele se comunicou face a face, como por exemplo foi com Moisés. Moisés foi face a face, olho no olho praticamente, né? Face a face. Deus falou diretamente com Moisés, não foi cara a cara, mas Deus se comunica com Moisés diretamente, face a face. Deus também usou os sonhos. Deus se comunicou com o profeta através de sonhos. E Deus também se comunicou ao profeta através das visões que o profeta tinha. Ele estava num lugar, de repente ele entrava em tipo transe ali, ele era levado em outro lugar, ele ficava ali, se movia, tudo certinho, mas ele já estava com seus pensamentos cativos para onde Deus o levava. Então ele ficava ali como pessoa, só que os seus pensamentos eram cativados, eram levados, eram elevados para um outro lugar, e isso é a visão. E também Deus, ele escreve a sua palavra através da pesquisa também. Então tudo isso daí são os métodos da inspiração de Deus. Uma outra coisa importante que nós não podemos deixar de falar é o tipo da inspiração. Olha, qual que é o tipo da inspiração? O tipo é o seguinte, é a palavra de Deus. Mas muitas pessoas pensam que a palavra de Deus, ela foi ditada. Então Deus pegou lá, por exemplo, João, que escreveu o Apocalipse, ou Pedro, e falou, ô João, seguinte, senta aí. Senta, pega uma caneta, senta aí na escrivaninha, pega uma caneta, parágrafo, letra maiúscula, escreve aí, e aí começou a ditar. Não foi assim. A palavra de Deus, ela não é ditada. Não foi desse jeito. O que Deus fez? Deus dava a visão. Um exemplo, vou dar o exemplo da visão. Então Deus levava a pessoa em visão, ela via tudo que Deus queria lhe mostrar. Então veja bem, a ideia e a palavra ali, as ideias, Deus passava para ela. Agora ela voltava no seu estado normal, pegava papel, caneta, um exemplo, né? Não foi papel e caneta, mas vocês estão me entendendo. Pegava o material dele ali, o papiro ou o pergaminho, foi papiro, melhor dizendo. Pegava o papiro e aí começava a escrever. Só que aí ele escrevia de acordo com o seu vocabulário, com a sua cultura. Então, as ideias e verdades vinham de Deus. Esse é o conteúdo. O conteúdo é divino. Só que a forma é humana. A forma é o estilo literário e as palavras. Então, vocês entenderam? A Bíblia não foi ditada. A gente costuma dizer que essa é a teoria ideológica. Nós acreditamos não é na teoria do ditado, nós acreditamos na teoria ideológica, que as ideias e verdades vêm do próprio Deus. No entanto, as palavras e o estilo literário, a cultura, vem do próprio ser humano. Sendo assim, a Bíblia, ela se torna divino-humana. Ela é divino-humana. Por quê? Porque é dessa forma que ela chega até nós. Existe até um escritor que ele fala que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. E é muito bem colocada essa frase, né? Deus falando com sotaque humano. É a união de Deus com o homem. E assim nós entendemos qual é a vontade de Deus. Muito bem, já passei aqui muitas coisas para vocês e agora eu vou partindo para o final. E eu quero falar então agora sobre iluminação. Nós já falamos das pessoas que escreveram a Bíblia, dos lugares que escreveram, o que é inspiração, o que ligava todas elas foi a inspiração, por isso que a Bíblia é de Deus, ela não se contradiz, mesmo sendo pessoas diferentes, não se contradiz, é como um quebra-cabeça, tudo se encaixa, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a ideia é em cadeia, já expliquei isso para vocês na lição passada, e existe diferença entre inspiração e iluminação, tem uma diferença, e agora vocês vão entender isso. Então, o que é a iluminação? A iluminação é o Espírito Santo agindo na mente humana
para que nós entendamos o que Deus quis dizer ao escrever aquelas coisas. E isso é a iluminação. Então, olha, o profeta, ele pega a palavra diretamente de Deus. Diretamente de Deus. E nós, eu, você, nós que nos beneficiamos da palavra de Deus, nós estamos pegando do profeta. Então, o profeta pegou diretamente de Deus e nós pegamos do profeta. Aqui está a diferença. Então, quando o profeta pega diretamente de Deus, ele está sendo inspirado. E quando nós pegamos a palavra de Deus mais vinda do profeta, nós estamos sendo iluminados. Essa é a diferença. Então a diferença é que o profeta pega diretamente de Deus e transmite de forma fidedigna. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós oramos para que Deus nos dê sabedoria para entendermos o que foi escrito e o Espírito Santo age na nossa mente, dando sabedoria e nós entendemos. E isso é muito importante entender porque já existiu um profeta que ele foi inspirado, mas não foi iluminado. Sabe quem é esse profeta? Daniel. Daniel, ele foi inspirado, ele escreveu inspirado, só que ele disse o que? Ah, mas eu não entendi nada, explica para mim. Lembra que nós estudamos isso no trimestre passado? Então ele foi inspirado, mas não foi iluminado. Por quê? Porque aquelas verdades não eram para o seu tempo. Era para mim e para você hoje. Muito bem, meu querido. Nós estamos chegando ao final. Então, veja bem, o importante é você entender que a Bíblia foi escrita para você. Não importa quem você seja, não importa que você seja uma pessoa diferente. A Bíblia foi escrita por pessoas diferentes para alcançar qualquer coração. Não importa se a pessoa se considera um santo, não importa se a pessoa se considera o pior ser do mundo. Para isso Deus não é importante, porque o Espírito Santo, ele é capaz de alcançar qualquer coração. Se Deus não puder alcançar o coração de uma pessoa, se Deus não puder alcançar o seu coração, ninguém mais poderá. Só Deus pode fazer isso. Que Ele te abençoe e que Ele te alcance através da sua revelação, que é a palavra de Deus. Que Ele te abençoe. Amém. Vamos agora fazer uma oração e logo em seguida nós vamos terminar. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, ok? Para você receber as notificações. Muitas vezes não dá para mim te mandar por WhatsApp, mas você se inscrevendo, apertando o sininho, a hora que eu colocar na internet você já recebe na hora. E comente. Lembra da pergunta? Não se esqueça de responder a pergunta, de fazer algum comentário para dar relevância a esse vídeo. Vamos orar. Nosso Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra, que é uma fonte de inspiração na nossa vida. A Tua palavra é maravilhosa porque ela é apta para nos ensinar, para nos educar e para nos preparar para o céu que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Por favor, Pai Celestial, que possamos viver a Tua palavra nessa terra de uma forma vibrante, a tal ponto que andemos nessa terra assim como andaríamos no céu, uma forma viva, uma forma vibrante, de uma forma maravilhosa. Sendo assim, nós seremos beneficiados com Teu Santo Espírito na nossa vida. E mesmo passando por obstáculos, por dificuldades nessa terra, nós seremos mais felizes pela Tua palavra. Nos ajude para isso, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã e tchau!